Dando continuidade aqui, né, o livro Filosofia Concisa, uma introdução aos principais temas filosóficos de Goethe, Dewey e J.P. Moreland, da editora Vida, falando sobre metaética. Existem várias maneiras distintas de abordagem do estudo da ética. A ética descritiva procura descrever os padrões éticos e os comportamentos de determinado grupo ou cultura, sem fazer julgamento quanto à correção dos padrões e comportamentos. Tal abordagem é mais adequada à sociologia e à antropologia que à filosofia. A metaética busca responder questões sobre o sentido dos termos éticos, sobre a estrutura das teorias éticas e sobre a fonte e natureza dos valores e das obrigações morais. A ética normativa intenta explicar como fazer julgamentos sobre quais ações ou atitudes são obrigatórias, permitidas ou proibidas sob diferentes teorias éticas e, por conseguinte, explicar as atribuições de louvor ou culpa moral. E a ética aplicada examina os requisitos éticos da teoria normativa, numa área específica, tais como ambientalismo, negócios ou ética biomédica. Vamos começar refletindo sobre a metaética. A metaética nos ajuda a dividir as diferentes teorias éticas para que possamos observar as semelhanças e contrastes com mais facilidade. Depois de mapear o panorama das teorias éticas, retornaremos para estudar três das mais importantes e mais amplamente aceitas concepções sobre o que torna ações certas ou erradas e como devemos viver. Não cognitivismo ético tem a ver com o emotivismo, prescritivismo e imperativismo. O cognitivismo ético tem a ver com o subjetivismo, relativismo individual, relativismo cultural. E o relativismo, que tem a ver com o naturalismo ético e o não naturalismo ético. A primeira divisão é entre teorias não cognitivistas e teorias cognitivistas. A diferença é a seguinte: teorias não cognitivistas negam que julgamentos éticos tenham valor de verdade. Já as teorias cognitivistas afirmam que julgamentos éticos são ou verdadeiros ou falsos. Mas se os julgamentos éticos não têm valor de verdade, então o que eles expressam? As teorias não cognitivistas se encaixam em duas categorias gerais: emotivismo e prescritivismo. Essas teorias afirmam, retrospectivamente, que afirmações morais são, na verdade, ou expressões emocionais ou prescrições para a ação. E já que expressões de emoção, eba, uau, ou afirmações de prescrições, tome 2 aspirinas e me ligue logo de manhã, não são nem falsas nem verdadeiras. Os julgamentos morais também não são nem falsos nem verdadeiros, apesar de que, em geral, pareçam simples afirmações declarativas. Eu não sei se dá para perceber um pouquinho, mesmo sem saber a diferença de uma coisa da outra, o quanto a questão ética hoje é diferente da sua infância, independentemente dos termos técnicos. Vamos continuar. As teorias emotivistas afirmam simplesmente que quando alguém expressa um julgamento moral, ele apenas está expressando como se sente em relação a uma ação. Assim, a afirmação aborto é errado significa sinto-me mal em relação ao aborto. Enquanto cumprir promessas é correto, quer dizer gosto de pessoas que cumprem promessas. Às vezes o emotivismo é caracterizado como a teoria do aplaudir vaiar, da moralidade. Aplauso para promessas cumpridas, vaia para o aborto. Então, de acordo com o emotivismo, o que está em questão não é se algo é certo ou errado de verdade, mas o que está em questão é como eu me sinto sobre algo que está sendo feito, certo? Seguindo, as teorias emotivistas estão certas ao observar as emoções que frequentemente acompanham os julgamentos morais, mas estão equivocadas ao reduzir os julgamentos morais a simples expressões de emoção.
Na verdade, a maioria de nós pretende que nossos julgamentos morais sejam entendidos como afirmações sobre a louvabilidade ou condenação moral de ações ou agentes. O assassinato foi terrível. Esse político deveria ser responsabilizado por essa mentira. Não acreditamos nem por um minuto que tais afirmações sejam mais do que expressões de como nos sentimos em relação a alguma ação ou agente. E parece muito arrogante da parte do emotivista nos dizer que não queremos realmente dizer aquilo que acreditamos estar dizendo. Então, nós observamos aqui que mesmo que alguém diga, isso é uma questão de emotivismo, é complicado achar que dizer que é errado roubar merenda de escola pública de criança seja só uma questão de como eu me sinto. Será que isso é uma questão só da minha emoção? Ou será que, peraí, se fosse o filho dele, ele consideraria certo? Pegando a questão, por exemplo, de Brumadinho, se você é o camarada que está acompanhando a barragem e seu filho trabalhasse lá, você avisaria ou não avisaria o seu filho para pedir demissão daquela empresa? Então, o simples ponto de você pensar nisso já dá uma noção de como você deveria agir com os demais funcionários ou com os moradores do lugar, em vez de ser apenas uma questão de como eu me sinto. É como, por exemplo, o aborto é uma questão religiosa, tá legal, mas se fosse você que estivesse sendo triturado dentro daquele ventre, se fosse você que estivesse sendo impedido de viver, como seria o ponto de vista? Claro que lá você não teria como se defender disso, mas digamos que pudesse, será que você pensaria como você pensa hoje, você que já nasceu? É uma questão a se pensar, pois não, Marcelo? E a questão dessa parte de emotivista sobre escandalizar o seu irmão, porque muitas pessoas elas dizem que essa questão é relativa e que escandalizar o seu irmão está correlacionado aos valores éticos do que ela acha certo e errado. Então, foi levantada uma vez essa questão e eu queria saber. Depende do que a gente chama de escandalizar o seu irmão, porque, por exemplo, uma coisa é você querer ir para o culto de bermuda, né? Eu imagino que no seu ministério bermuda não vai ser mais uma discussão na igreja. Eu imagino, né? Então, porque quando eu tinha 20 anos a igreja discutia palmas, né? E eu vindo do mundo, eu pensava assim, não acredito, a gente está mudando de moeda, a gente está mudando de cenário político, e a pauta da igreja é bater palma. Eu mesmo de fora da igreja eu pensava assim, eu não acredito que isso é um assunto sério, mas para eles era um assunto sério, né? E hoje como pastor eu vejo como um assunto sério, não porque para mim faça alguma diferença isso, mas pelo fato de saber que tem gente que briga por causa disso. Então, voltando a essa questão da bermuda, a bermuda em si não tem a ver com alguém respeitar ou não a Deus. Claro que alguém vai usar o argumento do fórum, do juiz, parará. Se a gente pensar na questão de se dirigir a Deus com o pronome de tratamento você, que é a contração lá de trás do vossa mercê, que a gente falava com alguém que a gente respeitava, né? Não era uma palavra de desrespeito falar vossa mercê para alguém, né? E assim, se a gente pegar a palavra no inglês, you, né? Que a gente pode traduzir por tu ou por você. Só que quando a gente fala tu aqui, parece que a gente está falando alguma coisa tremenda. E quando fala você, parece que a gente está falando como que assim, é meu colega de bola de gude. Entende? Só que o que acontece? Isso é uma coisa que tem a ver com o quê? Se comer carne vai deixar o teu irmão quase que revoltado ou perdendo a fé, não coma carne na frente dele, é mais ou menos isso. Agora é diferente do matar, do roubar, do caluniar, falar mal de alguém. Percebe bem a diferença? E no caso de seu irmão se escandalizar por você, está difamando o evangelho. Então, mas aí, o que acontece? Você, por exemplo, quando você... Então, você como crente, quando fala mal do evangelho,
você está falando mal de você porque você é crente também, né? E aí uma outra situação, por que você está cuspindo no prato que você come? Se o evangelho não presta, vai para a Umbanda. Simples, Aí o que acontece? Uma coisa é você fazer críticas a coisas que os evangélicos não deveriam fazer. Outra coisa é você se colocar como palmatória do mundo, como se você fosse a referência do crente ideal e disparasse metralhadora para tudo quanto é crente. Aí é complicado, entende? Então, agora difamar o irmão, eu entendo que não é um negócio adequado. Por quê? Porque alguém vai dizer, mas é a verdade. Sim, é a verdade, mas se fosse seu filho? É a verdade, mas se fosse seu pai? É a verdade, mas se fosse você? É o suficiente para você ter bastante cuidado na hora de conversar sobre essa pessoa com o terceiro. Então, eu não vejo muita dificuldade aí. Mas você não faz isso? Faço. Por quê? Descaramento. Eu preciso mudar, né? Como diz a música, me ajuda a melhorar. Sou humano, eu só sei errar, né? Mas assim, ou como diria a outra compositora, sou humano, não consigo ser perfeito. Mas agora, não sei se deu para perceber, a gente não deve pegar esse caminho, mesmo que o outro esteja errado. Fulano fez uma cachorrada comigo, mas eu vou ficar contando para todo mundo que ele fez a cachorrada comigo? Entende? A fila andou, a vida segue, a catraca roda e, tá entendendo? Toca o barco. Pois não, Jorge? Bem, assim, o problema não são os direitos humanos. Se a gente pegar a Declaração dos Direitos Humanos, eu entendo que a parte complicada é que eu não sei até que ponto, quando as pessoas que falam sobre direitos humanos, eu não sei até que ponto eles realmente estão levantando uma bandeira de direitos humanos, ou há algum acordo e de alguma coisa que a gente não sabe acontecendo debaixo da mesa. Porque eu não consigo entender por que a gente defende o estuprador enquanto ser humano, mas a gente parece que não demonstra a mesma preocupação com a pessoa que foi estuprada ou com o feto resultado do estupro. É só isso que eu acho esquisito. Eu não consigo entender de onde vem tanta preocupação com um cara que estourou o crânio do meu filho com uma pistola na cabeça, e eu não vejo a mesma preocupação com o meu filho que morreu, ou a preocupação com o pai que está enlutado. Eu não consigo ver isso. Então, às vezes eu tenho a sensação que subjaz alguma coisa debaixo dessa superfície d'água, entende? Eu tenho a sensação de que eu estou vendo uma pontinha de iceberg e tem uma montanha enorme debaixo disso daí. O problema é que quando a gente fala isso, algumas pessoas de determinado viés vão dizer que eu sou contra os direitos humanos. Não, eu sou a favor dos direitos humanos. E eu não vou nem pegar o discurso dos humanos direitos, não, porque para mim não existe humano direito. Para mim todo mundo em algum momento faz alguma besteira, entende? É aquele caso, por exemplo, eu entendo que a gente não deve linchar moralmente um policial, entendo. Mas como alguém que tem a cor padrão, eu sei como eu sou abordado. E eu percebo a diferença de tratamento de abordagem policial lá em Caxias e aqui no Rio de Janeiro. Vocês que são do Rio de Janeiro, é outra situação. Zona Sul, Rio de Janeiro não é tudo igual, não? Então tá bom. Eu pensava que só Pavuna e Vigário que assim, Pavuna e Vigário é tipo Baixada, só que é Rio de Janeiro, né? Aí nesse caso eu não sabia que Anchieta estava na mesma classificação. E aí, nessa situação, voltando para cá, a gente falou da parte emotivista, né? E vamos para prescritivista. As teorias prescritivistas da moralidade afirmam que uma sentença moral é similar à receita de um médico. Se você vai ao médico e ele te dá uma receita para a sua doença, você estará sendo tolo se não seguir a receita prescrita. Se ele for um bom médico, então seu conselho será bom. Da mesma forma, sentenças morais devem ser consideradas como conselhos, que poderiam ser bons ou ruins, a depender da qualificação da pessoa que faz a sentença e de outras circunstâncias relevantes. O professor que adverte sua turma quanto à imoralidade do plágio está advertindo contra a prática do plágio, o que inclusive pode ser um bom conselho a seguir, ao menos para a realização do trabalho que o professor pediu. Uma versão mais forte do prescritivismo é o imperativismo,
imperativismo, cujas sentenças morais são imperativos que nos ordenam a fazer ou deixar de fazer algo. É claro que somos confrontados toda hora com imperativos. Vire à esquerda, assine aqui, não perca essa promoção, não torture. E nossa obediência ou não a eles, ou até mesmo se os considerarmos como compulsórios para nós ou não, depende muito de quem emite a ordem, de quais são as condições do momento, de qual poderá ser a pena pela desobediência e se consideramos a ordem como um imperativo moral ou não. Em outras palavras, podemos dizer sim à diferença entre o imperativo moral e algum tipo de imperativo, o que é suficiente para demonstrar que sentenças morais não podem ser reduzidas a simples imperativos. A pessoa que perde uma promoção pode acabar gastando mais dinheiro, talvez até seja financeiramente incipiente, mas a pessoa que participa de um ritual de tortura é moralmente condenada. Então, por exemplo, quando alguém pega o caminho do prescritivismo, principalmente no aspecto imperativo, muitas vezes a pessoa pode entender que a questão não é se é certo ou errado, atender aquilo que foi receitado, mas a questão é quem está receitando. Então, eu vou pegar uma coisa simples. Digamos que, vamos lá, ontem, eu estava lendo alguém retuitou o Twitter do Cristóvão Buarque, fazendo uma crítica política à questão da posse de armas, a partir da tragédia que aconteceu em Suzano ontem, né? Quando meninos com arma de fogo, arco e flecha e machado mataram as pessoas. E aí ele estava fazendo... Perdão, Vinícius, passa a relação de presença do pessoal. Vou só fechar essa aqui para a gente encerrar. E aí nisso ele estava né, falando sobre isso. E quando ele fez essa crítica, eu fiz a seguinte reação, né, que não acho que ele vai ler nem vai considerar, mas eu reagi. Eu falei, mas essa tragédia, né, as tragédias desses últimos anos com arma de fogo deve-se a um decreto de posse de arma e de posse legal de armas. Esses garotos mataram pessoas com armas de fogo legais? Ué, e o machado? E a flecha? Então, aí foi onde eu coloquei que armas não matam, pessoas matam, com armas de fogo ou não. Então, aí você observa o seguinte, que aí deu vontade de colocar, mas eu acho que ia dar treta. Então, quando, por exemplo, Dilma, Marighella e tantos outros sequestram, matam, assaltam e usam arma de fogo, o problema está em quê? Então, quando no caso eles, é válido? Porque se esse discurso que a esquerda faz hoje, pelo amor de Deus, com todo respeito quem é da esquerda, mas se todo esse discurso que a esquerda faz hoje contra a posse e o porte de armas fosse algo que eles realmente entendessem como certo ou errado, por que teriam feito isso lá atrás? Se é errado, por que fizeram? Então a gente começa a perceber que é o seguinte, é errado quando é você, quando sou eu tenho uma justificativa, né? Então vou pegar uma coisa simples, alunos universitários de esquerda que não deixaram alunos de direita entrar na faculdade porque estavam com a camisa do Bolsonaro. Não estou entendendo. A esquerda não é do diálogo? Eu não estou dizendo que o pessoal da direita é santo, eu só estou dizendo que é o seguinte, se o discurso é paz e amor, se o discurso é diálogo, se é respeito à diferença, por que não? Se Marielle é uma heroína, por que a diretora da escola que morreu, por que as funcionárias
né, é que proteger os alunos para não morrerem, por que não são vistos como heróis? Por que a professora que morreu queimada porque estava socorrendo crianças, porque um doido sem arma de fogo, com combustível, mas matou crianças, por que essa pessoa não é vista como heroína? Então é algo que eu olho e verifico o seguinte, que assim, o problema da gente falar assim, não, é certo quando é um bom conselho, quando é um bom conselheiro, quando é um conselheiro ruim, já não é mais certo. Quem decide isso? Eu sou o critério? Pô, então é complicado, né? Então, assim, aí eu volto à questão da construção da ponte. Se a gente for relativizar na construção da ponte, se a gente for relativizar na cirurgia, imagina, você vai para um cardiologista, imagina como é que vai ser. Então, eu não sei se dá para perceber que é importante a gente olhar isso tudo, né? É certo eu puxar uma arma e matar alguém, se fosse o meu filho, né? Então, no caso, o meu filho, ele matou você, e aí nisso, para ele não matar a pessoa que está do seu lado, o policial o deteve e o matou, e aí eu vou ficar dizendo que o policial é assassino? E o meu filho é o quê? Então essa relativização é meio complicada, né? Porque aí eu lembro da frase de George Orwell, né? Quando ele fala, através da Revolução dos Bichos, todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Então que a gente pense nisso com carinho. Vou deixar esse livro aqui com a Neuci, e eu preciso, aí vocês decidem, né, como vocês vão fazer para encontrar, porque eu preciso que vocês leiam esse livro para primeira avaliação agora, tá? A segunda a gente ainda vai pensar, tá ok? Esse aqui eu vou estar lendo com vocês, vocês podem tentar encontrar, comprar, eu vou passar aqui para vocês darem, eu acho que a Gessi já cuidou desse assunto, e a gente vai estar dando continuidade para a questão da maética, a partir, né, da parte cognitivista, tá bom? Não cognitivista. Um grande abraço para vocês, até a semana que vem.